Amém? Abram suas Bíblias em Lucas capítulo 15. O Juninho já deu toda a letra aí, quebrou minhas pernas, que eu ia fazer um segredinho aqui com os irmãos. Agora já, né? Mas tudo bem, tudo bem. Juninho tem crédito. Inclusive essa casa, eu cheguei em casa um dia, mas antes de eu chegar com a casa na minha casa, eu falei para minha esposa que eu tinha comprado uma casa. E ela ficou encantada porque eu tinha comprado uma casa, né? E ela, acho que ela ficou pensando com que dinheiro que eu tinha comprado uma casa. Mas na hora que eu cheguei com a casa, game over. Ela ficou triste, porque não era a casa dos sonhos dela. Mas essa casa é a casa dos meus sonhos, que eu conto história para as crianças. E é maravilhosa essa casa. E essa casa tem de tudo dentro dela, né? Ela é uma casa que tem tudo que alguém precisa para morar. E nessa casa também tem 2 filhos, né? E essa história que vocês conhecem, é uma história bastante conhecida. E eu quis trazer a casa de forma ilustrativa, né? E nós vamos falar também sobre a casa, né? Sobre a casa desses 2 filhos, né? A Bíblia diz que são 2 filhos que tinha nessa casa, e nessa casa tinha um pai. Queria que você pensasse ilustrativamente, de forma ilustrativa, né? Eu queria que você pensasse de forma analógica, pensando nessa história como uma casa onde tem um pai e onde tem filhos, E a Bíblia diz, eu queria ler o capítulo 15 de Lucas, no versículo 1 e 2, e depois do 11 em diante. Verso 1 diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles? Versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente ou dissolutamente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda de longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado.
e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto, e voltou à vida. Estava perdido, e foi achado. Essa história é uma história maravilhosa, uma das histórias mais lindas da Bíblia, e eu gosto muito dessa história. E talvez para os irmãos não há mais nada de novo para se falar numa história dessa, mas é uma história que nós devemos meditar sempre e pensar no que essa história nos apresenta. Essa história Jesus está contando uma parábola. Uma parábola é uma história contada ao lado, é uma história paralela, é uma história para ilustrar aquilo que quem conta quer ensinar com a parábola. E Jesus quer ensinar a quem? Aos 2 versículos que nós lemos no início. Primeiro versículo, ele representa o filho mais novo, que Lucas capítulo 15, versículo 1, Jesus está falando com pecadores e publicanos. Publicanos eram os cobradores de impostos, os odiados da época. Jesus está conversando com eles, e a Bíblia, a palavra de Deus nos diz no versículo 1 que eles queriam ouvir a Jesus. Os pecadores, os publicanos queriam ouvir a Jesus. Queriam saber o que Jesus podia mudar na vida deles, o que Jesus podia falar para eles, e eles estavam interessados em Jesus. Eles representavam o povo gentil. O povo gentil era o povo que não era o povo de Israel, não era o povo de Deus, era o povo que foi agregado. O povo gentil, o filho mais novo, somos nós. Somos nós que Deus abriu as portas da sua casa para que nós morássemos nela. João capítulo 1, versículo 11 diz que Jesus veio para os seus, mas os seus, que eram os judeus, que eram o filho mais velho, não o receberam. Rejeitaram Jesus. Mas os gentios, os publicanos, os pecadores queriam ouvir Jesus, se arrependiam dos seus pecados e queriam estar na casa do Pai. E o filho mais velho, o povo judeu, o povo de Israel, rejeitou o Messias, o Salvador, rejeitou Jesus, rejeitou a porta e a chave para entrar na casa. Então Jesus conta essa história, essa historinha, essa parábola, para ensinar as pessoas do versículo 2, que eram os fariseus, que eram os escribas, que eram a alta cúpula, a alta elite religiosa daquela época. Então Jesus conta essa historinha, que numa casa tinha 2 filhos, um mais novo e um mais velho. O mais novo decidiu pedir a herança para o pai e ir embora da casa.
E eu fico pensando, e eu trouxe a casa para a gente pensar numa casa, na casa do Pai. Talvez alguns não vivem mais na casa do Pai aqui. Vocês casaram, saíram da casa do Pai, mas a casa do Pai é um lugar onde tem roupa, comida, roupa passadinha, né? Comida, tudo no seu tempo e você não faz nada, né? Principalmente os adolescentes, não é verdade? Chega no horário, a comidinha está na mesa, chega no horário, ou na hora que você precisa de uma roupa, ela está lá na gavetinha, tudo bonitinho. Eu gosto de pensar assim, na casa do Pai, e a casa do Pai, fazendo essa analogia, na casa do Pai tem tudo que nós precisamos. Na casa do Pai tem alimento. Na casa do Pai tem um lugar de descanso. A casa do Pai é um lugar que nós podemos ser felizes na casa do Pai. E de repente, um filho olha para tudo que o pai tem, para tudo que o pai oferece. Isso deve ser uma punhalada no coração de um pai, porque ele não tinha casado, ele não é que nem o Felipe que estava saindo da casa do pai, do papai, saindo da casa do papai, hein? Quem diria, hein? Saindo da casa do papai é onde tem tudo. Não era porque ele estava casando, mas era porque ele quis. Não me interessava. O filho mais novo dizia: eu não me interesso com a casa do pai, eu quero a herança. Ele estava dando uma punhalada, ele estava matando o pai, porque herança você pede quando o pai morre. Não se pode pedir herança quando o pai está vivo. Eu não quero mais viver na casa do pai. Eu quero ir embora, eu quero seguir o meu caminho. Em outras palavras, ele está dizendo, e a ideia é, quando o filho mais novo pega e vai embora, ele está pegando a sua herança, e a herança é a sua própria vida. Nós somos o filho mais novo, nós pegamos a nossa própria vida, e nós vivemos dissolutamente. Como filho pródigo, nós vivemos no pecado e viramos as costas para o Pai e vivemos a nossa vida do jeito que nós achamos melhor. Tomamos as nossas decisões, fazemos as coisas do jeito que a gente acha que tem que fazer. Mas um dia nós caímos em si. Um dia nós caímos em si e nós resolvemos retornar à casa do Pai. E eu vejo que esse Pai é um Pai paciente. Hoje pela manhã nós falamos sobre paciência. Esse Pai, esse Deus é um Deus paciente. É um Deus que a gente vira as costas, larga tudo que Ele nos oferece, vamos viver a nossa vida do jeito que nós achamos que devemos viver, curtimos, se deliciamos no caminho do pecado. Mas quando a gente volta, quando você decide voltar, quando uma pessoa que está vivendo, comendo comida de porcos, andando no caminho que não se deve andar, vivendo uma vida que não agrada a Deus, quando uma pessoa, um ser humano decide voltar para a casa do Pai, a casa do Pai está com as portas abertas. E o Pai não quer saber o que você fez, o que você deixou de fazer, o Pai não fica perguntando, mas o que comida você comeu? Com quem que você andou? O que você aprontou? O Pai não quer saber o que você fez e o que você deixou de fazer. O Pai quer saber se você está arrependido, se você quer voltar a viver na casa do Pai. Se você quer morar com Ele. Se você quer comer com Ele. Se você quer descansar nele. Todo ser humano que quiser voltar para a casa do Pai sempre cabe mais um. Pródigo significa desperdiçador. Pródigo significa extravagante. Pródigo significa pessoas que procuram a independência do Pai, a independência de Deus. Só que a independência de Deus é morte. Independência é morte. Independer de Deus é morte.
O pai é o provedor, o pai é o que cuida da casa, o pai é o que sustenta a casa. Você dizer que não quer mais viver debaixo do sustento do pai, debaixo dos fundamentos da casa do pai, você está vivendo independente do pai. Independência é morte. Mais cedo ou mais tarde estará comendo comida de porcos. Estará desejando, porque nem os porcos quiseram dar comida para ele. Eu leio esse texto, eu fico pensando, porque eu fico sempre pensando, eu sou meio maluco, né? Então sempre fico pensando, imaginando a cena. Ele diz que ele desejava, o texto diz que o filho pródigo desejava comer as alfarrobas, tem uma outra versão que diz as bolotas do porco. Ele desejava comer, é isso mesmo que você está pensando, tá? É isso mesmo, ele desejava comer isso. Eu gosto de falar para a criança, porque quando você fala para a criança, ela fala, credo, né? Mas a gente fica com cara de sério, mas é isso mesmo, ele desejava comer do porco, é isso mesmo. Eu não posso falar só para as crianças que eu posso falar, mas ele desejava comer isso. Mas eu fico pensando, você está na frente de um chiqueiro, os porcos estão comendo e fazendo suas necessidades, você tem que pedir para alguém para dar as necessidades que o porco fez? Porque ele disse assim, ninguém me dava nem as coisas do porco para eu comer. Não precisava pedir, eu acho, pula o chiqueiro, fala, sai porco, sai, e pega e come, né, que ele estava com tanta fome. Mas nem os porcos queriam dar. Chega um momento na nossa vida, que a gente vai vivendo independente do Pai, e a gente come tanta coisa ruim, tanta comida, que não faz bem para a nossa vida, que faz mal para o nosso corpo, para o nosso ser, comida que nos mata. Mas como é bom quando alguém que está nessa condição, ele olha para aquela comida indesejável, e ele pensa assim, na casa de meu pai, quando ele lembra, puxa, na casa de meu pai, tem um chuveirinho quente, eu estou todo sujo. Na casa de meu pai tem uma caminha com um travesseirinho todo arrumadinho para mim. Na casa de meu pai tem uma mesa tão farta. O que eu estou fazendo aqui? Como é bom quando a gente cai em si, quando a gente se arrepende, quando a gente deseja voltar para a casa do pai. Eu penso que a casa do pai não é uma casa, eu penso que a casa do pai não é uma igreja, eu penso que a casa do pai é a presença de Deus. Quando eu desejo voltar para a presença de Deus, sentir o seu amor, sentir o seu cuidado, sentir no meu coração que Ele está em todo o tempo, em todo momento, em todas as circunstâncias, cuidando da minha vida. Isso é maravilhoso. Deveríamos correr ao encontro da casa do Pai. Ele decidiu correr ao encontro da casa do Pai, ele largou tudo e seguindo no caminho de volta. Conversão é isso. A palavra conversão é metanoia, é mudar de direção. Você está indo por um caminho, você reconhece que esse caminho não está legal, e aí você volta, e o caminho de volta dá na casa do Pai. O caminho de volta dá exatamente na casa do Pai. Eu gosto de, coloca para mim aqui, eu tenho uma imagem que é um desenho antigo, bem antigo, que ele representa os dois caminhos. O caminho largo que leva para a perdição, aquele caminho da esquerda, onde está a setinha ali, lá no fim desse caminho, leva para a perdição. E tem um outro caminho, que é o caminho estreito, que ele leva para o céu. A Bíblia fala desses dois caminhos, e esse desenho é mais ou menos a nossa teologia, o que nós pensamos, porque no caminho estreito, logo no início aqui, se ela descer um pouquinho, ali tem uma igreja no caminho estreito, depois tem uma cruz, e o caminho estreito passando a pontinha, tem uma casa de oração,
Tudo que o caminho estreito, que a gente pensa que o caminho estreito tem todas as coisas que a gente imagina que leva para o céu. E no caminho da esquerda, que é o caminho, está lá, bem-vindo, bem-vindo. Aí tem logo um salão de baile na esquerda. O caminho tem um teatro, na época desse desenho, o teatro era pecado. Depois tem um cassino. E aquele caminho que é enorme, muitas pessoas estão nele, que leva para o fogo eterno. E eu fiquei pensando nesse caminho, fazendo uma analogia e pensando na história do filho pródigo e pensando que hoje é um culto de missões, e eu fiquei pensando que nós somos assim, nós estamos aqui no caminho estreito. E nós não queremos saber do caminho largo. Mas não é isso que o nosso Deus fala. O filho mais velho estava na casa, estava tudo bem, o filho mais novo decidiu curtir a vida. Mas o filho mais velho fica, quando ele volta, quando ele sai do caminho largo e volta para o caminho estreito, o irmão fica com raiva. O irmão mais velho fica bravo, irado. E o interessante é que, com o filho mais novo, quando ele volta, tem uma música do Gerson Borges, pastor Atílio me mostrou ela, são 14 músicas falando do filho pródigo, e tem uma delas que eu acho muito linda, que é Da Janela. Essa música inteira está falando que o pai está na janela esperando o filho voltar, e é bem Deus mesmo. Deus não fica pensando o que você está fazendo, Deus não fica pensando o que você fez, mas Deus fica da janela esperando você voltar. Quando fazemos coisas erradas, Deus está o tempo todo da janela esperando você cair em si e voltar. E quando ele está da janela, e eu fico pensando, baseado no texto, ele vê o filho de longe, ele sai da casa e vai correndo ao encontro do filho. Quando o filho mais velho está bravinho porque está tendo uma festa que o filho voltou a ter vida, o pai sai de novo da casa e vai falar: meu filho, por que você está bravo? Meu filho, por quê? Ele estava morto. Povo judeu, eles iam morrer, todos ir para o inferno. Hoje eles estão aqui congregados, adorando a Deus. Por que vocês estão com raiva? Porque Deus abriu a porta. Eles são filhos. Em Cristo, eles são herdeiros da casa. São herdeiros. E essa imagem dos dois caminhos, pensando nesses dois caminhos, o caminho que leva para o céu é estreito, e o caminho largo leva para a perdição. Mas quem está na casa do Pai, quem está sob a presença do Pai, e eu penso que o Pai queria que o filho mais velho tivesse saído da casa, ido ao encontro do seu irmão. Eu estou o tempo todo aqui trabalhando, fazendo. Talvez o pai diria: filho, você deveria ter ido atrás do seu filho, do meu outro filho, do seu irmão mais novo. Poxa, vocês moram juntos, vocês brincavam juntos, vocês dormiam no mesmo quarto, vocês são da mesma família, são teus irmãos, é teu irmão, o teu irmão vai embora, e você não faz nada. Você não faz nada, você está no caminho estreito, então não importa os que estão no caminho largo. Meus queridos, o nosso chamado, o desejo do nosso Pai é que a gente saia ao encontro e à busca dos nossos irmãos que estão perdidos. Quantas pessoas estão morrendo no caminho que leva para a perdição, e nós somos chamados para ser luz.
O caminho estreito é o caminho da luz, que ele tem que se encontrar, ou tem que ir até as trevas para que haja luz. Nós somos chamados para levar a luz de Cristo. Nós somos chamados para amar e alcançar pessoas e vidas. Nós devemos sair da casa e ir ao encontro do filho, do irmão que está perdido. Eu fico pensando, às vezes a gente faz alguns trabalhos aqui nesta igreja. Quando eu vi esse vídeo da Madrugada com Carinho, que os meninos fizeram, e eu me emocionei, eu fiquei muito impactado. Eu falei, eu quero todas as quintas-feiras, o pessoal sai todas as quintas-feiras, às 10 da noite, sai para o caminho da perdição. Vão levar comida, vão levar sopa, vão abraçar pessoas, vão conversar com pessoas, e vão falar para as pessoas que estão lá no caminho da perdição, tem um caminho que leva para a casa do Pai. Quando você encontra pessoas que estão distantes, comendo comida de porcos, e você diz assim, meu querido, tem um caminho que leva para a casa do Pai, e o Pai está de braços abertos esperando você, Ele quer dar um abraço em você, Ele quer trocar sua roupa, Ele quer te dar um anel, Ele quer fazer uma festa para você. Eu tive o privilégio de fazer isso ontem, na vida de uma pessoa. A pessoa tomou tiro, a pessoa comeu muita comida de porco. E ele chorou e nós oramos, e eu falei que existia um caminho que levava para a vida eterna, que levava para a vida abundante, que levava para um lugar onde é um lugar de descanso. E eu queria que você pensasse, eu não tenho muito o que falar, é só isso que eu tenho para falar, mas eu queria que você pensasse. Eu queria que você fechasse seus olhos e pensasse. Como você está vivendo? Você está na casa do Pai, se alegrando com a casa do Pai? Ou você está comendo comida de porcos? Ou você está distante da casa do Pai? Deus sempre vai convidar você para voltar para a casa do Pai. Deus sempre vai te convidar a deixar a terra distante, a qual você foi, e voltar para a casa do Pai. E eu queria que você, nesse culto de missões, encerrando esse culto, eu queria que nesta oração final, eu queria que você pensasse em alguém que está vivendo longe da casa do Pai, alguém que você conheça,